Demorou, meu povão, na apoteose, samba carioca, Brasil, Rio de Janeiro, tamo junto. E aí, pessoal, estamos voltando, olha eu aqui de novo, Lia Morelli chegando aqui, editora do Jornal Ritmo Carioca, para mais um episódio do podcast Carnaval em Foco, na verdade, o segundo episódio. E aí, tô doida para saber se vocês gostaram do primeiro, mas o primeiro foi mais uma apresentação, eu e Thiago Rodrigues juntos, mas hoje não, gente, hoje o negócio já começa para valer, já começa o fervo rumo a 2024. E o negócio é o seguinte, como eu falei para vocês, entrevista, convidados, a gente grava coisa na hora, em algum local, em algum evento, em alguma quadra, vai ter um monte de coisa rolando. A gente vai trazer o pessoal do samba, né, aqueles que fazem o carnaval propriamente dito, mas a gente também não vai deixar de trazer o nosso povo, né? O povo mesmo do carnaval, o povo que curte com a gente, que dá risada, que sofre também, que chora, e nós vamos juntinhos caminhando aí para a gente ter esse momento de diversão, de alegria. A gente de repente fala que algumas coisas tem algum furdunço bom, algum babado novo do carnaval, e a gente vai estar sempre aqui, a intenção, na verdade, é para que vocês tenham um momento de entretenimento também, né? A gente fala sério do carnaval, mas a gente fala sério de uma forma dinâmica, uma forma que a gente se sente à vontade para trocar uma ideia, e eu acho que é isso aí que vale, só que eu não estou sozinha nessa jornada. Bom, agora eu já vou trazer logo o Thiago, porque hoje eu tô animadona. O nosso primeiro episódio foi super assim alto astral, o pessoal curtiu, mandou mensagem pra gente, agradeceram, deram os parabéns, mas nós queremos mesmo falar, contar, falar de carnaval, e para isso eu já vou, aliás, ele tá olhando aqui para mim de lado, ele já começa a rir, eu não sei por que eu começo a falar, ele começa a rir, eu não entendo muito bem isso, mas tudo bem. Ele tá chegando aí, o nosso querido Thiago Rodrigues. Thiago, como você está hoje? Fala, galera! E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Lia, pois é. É porque, assim, quando bate por exemplo, começou a falar, fala, peraí que eu já vou entrar no ar, respira, é normal. Eu vi muitos artistas falando sobre isso, né, que mesmo eles estando anos e anos, tanto para gravação de filmes, ou até no próprio palco de um teatro, eles ficam nervosos, né, ansiosos. E aí esse meu riso é de ansiedade, de nervosismo por estar aqui, né, participando. Tá vendo, o celular até caiu aqui na minha frente, mas tudo bem, essas coisas funcionam, é assim mesmo, mas, né? A questão do podcast é isso, é tão gostoso, porque é essa coisa assim, essa naturalidade, uma coisa muito boa, eu gosto. É verdade. Né? E aí, galera, gostaram aí do nosso primeiro episódio? Foi bom, né? Revelando as minhas peripécias, né, de criança, minha fase lá do carnaval, e isso porque foi o básico do básico, porque a gente sabe que vida de sambista, né, Lia? A gente tem muita história para contar, porque não dá num podcast só. Isso teria que ser vários e vários episódios, e mesmo assim ainda faltaria espaço e ainda esqueceríamos de alguma coisa. E sem falar naquelas falas nos episódios que não podem ser publicados. Não dá, não pode. Censuradas. Tem coisas tem coisas que aconteceram e vai ter que ir com a gente pro caixão. Não tem como ser falado. É algo assim verdade. Não dá, não pode. Verdade. Mas o que todo pode mundo ser tem essas histórias. Todo mundo tem. Tá todo certo. mundo tem esses segredinhos. Não, mas eu tô achando muito bacana a gente fazer assim o podcast com esse áudio. Eu acho que a gente fica à vontade, porque também tem pessoas que são um pouco tímidas, né? E ficam um pouco receosas quando vem uma câmera, mas não seja por isso. Hoje nós já temos logo de cara um convidado, um amigão nosso aí, que é de carnaval virtual, é de carnaval físico, é carnavalesco, e ele vai falar um pouquinho do babado de carnaval. E detalhe, ele está fazendo o carnaval lá do outro lado da poça, lá naquela cidadezinha próxima, que eu inclusive adoro, uma cidade que eu gosto muito. Entendeu? Nikit, eu gosto muito, morei lá, Thiago, morei lá, gosto muito, morei ali próximo do Campo de São Bento, que eu adoro aquilo lá, e vamos trazer ele, né? Ele já está aí sentadinho, quietinho aí no cantinho, olhando pra gente, mas nós vamos trazer ele aqui, é o nosso querido amigo Kiko, mas eu vou deixar
deixar, ô Thiago, como você também é do meio aí do carnaval virtual e tal, eu vou deixar para você fazer as honras da casa, né, a sala, e trazendo, convidando o Kiko. Aí faz, por favor, traga o convidado. Com certeza. Então, galera, é isso mesmo como a Lia falou. Nós estamos aqui com um convidado maravilhoso, um amigo, é carnavalesco, é folião, é pai, e tá assim, nessa expectativa, né, dessa preparação pelo Carnaval Virtual 2023 e o Carnaval Físico 2024, como a Lia disse, né, carnavalesco de uma escola maravilhosa lá das terras de Paulo Gustavo, Nikit, como a gente fala, né, carinhosamente. Então estamos trazendo aqui hoje nesse podcast, nesse segundo episódio, nosso querido amigo Kiko Ramos. Kiko, seja bem-vindo, dá seu boa noite, bom dia, boa tarde para a galera aqui nesse podcast maravilhoso que estamos... Oi, gente. Opa! Boa noite. Boa noite! Tudo bem? Chegando aí, nosso convidado maravilhoso! Que legal, Kiko! Chegando, uma honra muito grande fazer parte do Ritmo Carioca. Ai, que bom. Poxa, tá, olha, eu estou super feliz. Quando o Thiago falou que você vinha, eu falei, poxa, que legal, cara, que bom, né? Logo de cara, assim, trazer o Kiko, e ainda mais, que é engraçado, porque o pessoal do Rio, né, tem aquela coisinha, né? Ah, lá Carnaval de Niterói, de não sei o que, não, vamos trazer Niterói sim, vamos trazer Niterói. E aí você logo de cara já abre logo no segundo episódio, quer dizer, o segundo que na verdade é o primeiro, porque o primeiro nós fizemos só a nossa apresentação, mas agora você já está fazendo parte aí dessa aventura aí, né, rumo a 2024 e 2023 do virtual. E, gente, para quem não conhece o Kiko... Jornada dupla. Para quem não conhece o Kiko, como o Thiago falou, ele é carnavalesco, e ele está aí, ele desenha, enfim, ele vai contar um pouquinho dessa história dele aí. Ele já deu um boa noite, mas eu já vou começar logo de cara, Kiko, fazendo logo a primeira pergunta, porque eu sei... Thiago me falou aí, comentou que você está na Paraíso da Bonfim, né? Na verdade, você já está lá há um bom tempo, você já está lá há vários anos. Inclusive, eu não lembro, não me recordo, eu acho que você estava assim no ano que eu fui lá. Você estava? Eu não lembro, eu acho que eu estava. Acho que você estava sim. Estava, e a gente conversou. Isso. A gente conversou muito, por sinal, eu lembro. Isso, ai meu Deus. Você foi lá, eu acho que aquele ano foi o primeiro ano meu na Paraíso. Foi bem antes da pandemia. Foi 2018, eu acho bem que antes foi. da pandemia. Acho que foi 2017 foi ou 2018, pandemia, por aí. É o 5º ano. Exato. Isso, é o 5º ano na Paraíso. Muito bom. E como é que foi isso? Como é que você chegou lá? Como é que você começou lá na Paraíso? Você já tinha feito algum trabalho, alguma coisa no Carnaval de Niterói? Como é que foi essa sua chegada lá? Conta um pouquinho pra gente. Já. Eu entrei no Carnaval de Niterói através de um conhecido meu, né, que na verdade eu só fiz os desenhos para ele, e a partir daí eu acabei entrando, conhecendo as pessoas do Carnaval de Niterói, e eu acabei fazendo parte daquele mundo doido que é o mundo do Carnaval. E antes de chegar na Paraíso, eu já tinha passado por 3 escolas, a União da Engenhoca, a Cacique da São José e uma outra lá que eu não lembro o nome, e depois o diretor da Cacique da São José saiu da Cacique São José e foi para Paraíso da Bonfim. Chegando na Paraíso da Bonfim, ele me fez um convite, me apresentou o presidente de lá, o William. A gente acertou o que precisava ser feito, que a escola estava assim, carnavalesco também, e ficamos lá. E eu estou lá esses 5 anos, né? Graças a Deus, com bons resultados da escola. Esse tempo, assim, eu tenho amigos lá, na verdade. Eu não tenho chefe, eu não tenho patrão, eu tenho amigos lá. O presidente ainda é o William, o presidente? Ainda é o William. Que ele estava lá na época que eu fui, era ele. Exato. Ainda aquela mesma quadra também, aquela mesma quadra ali, aquele mesmo espaço. Ainda está na mesma quadra, naquele mesmo espaço, está naquela mesma quadra, ali na comunidade mesmo, ali na subida da comunidade do Bonfim. Né? É um espaço que foi reformado, está uma quadra 10 vezes melhor do que aquela que você conheceu. Oh, que legal. Né? O camarote, o espaço da bateria, o espaço para os convidados está muito melhor.
foi toda reformada. O trabalho do William é muito bom, é muito forte com os contatos que ele tem, com os conhecimentos que ele tem, e ele está reestruturando ainda mais a escola para 2024, né? Tem alguns profissionais que foram trocados, algumas pessoas que foi chamada, né, para reforçar o time, e tá muito bom. Poxa, que legal. Engraçado tá que com você falando isso. E acaba repercutindo no trabalho da gente. Isso, exatamente, isso que eu ia falar. A parte plástica, a parte visual, né, acaba refletindo no trabalho da gente, né? Se a escola, a parte administrativa tá boa, o nosso trabalho com certeza vai sair exatamente, bem. Isso que eu ia falar, que eu ia perguntar para você, porque eu penso o seguinte, você como carnavalista, quer dizer, como uma pessoa que está trabalhando justamente para fazer o carnaval da escola acontecer, vamos dizer assim, na avenida, eu acho que quando você vê a escola montar, né, ela ter uma você vê que, na verdade, a escola está empenhada em melhorar, em construir, em colocar uma estrutura que atenda os anseios não só da comunidade, mas como aqueles que trabalham pela escola, porque certamente você fica motivado quando você vê isso, e quando você vê o presidente se empenhando, né? E lá a sua relação com a comunidade, como é que é isso? Eu adoro aquele lugar, é impressionante, eu adoro aquilo dali, aquela comunidade. Às vezes eu tô lá fazendo alguma coisa, quando eu me deparo, eu tô sentado ali no barzinho tomando refrigerante com o pessoal, aí o pessoal desce lá das suas casas e vão lá pro barracão ajudar a gente a colar pompom, a costurar, interatividade muito grande, tanto da gente quanto do pessoal da comunidade. A diretoria da escola também, ela deixa a gente muito à vontade, né? A gente que trabalha com a parte plástica, ela deixa a gente muito à vontade, né? O William, ele desde que eu cheguei lá, ele sempre falou, você que decide tudo que vai fazer, a carta branca é sua. Bacana. Olha, isso é bom, né? O diretor, o presidente da escola, ele só tem uma função, né? É coordenar e administrar a escola. É uma confiança que já existe, né? Já sabe do seu potencial de trabalho. É uma confiança mútua, né? E aí acaba dando essas cartas, dando essa oportunidade para você continuar, porque já sabe do seu trabalho, sabe do seu potencial e tem essa confiança. E você falou um negócio bem interessante, que eu achei, quando você falou assim, eu amo aquele lugar, você passou assim tanta firmeza, tanto carinho, né, dessa forma sua de expressão, que demonstra que realmente você tem um amor e um afeto pela agremiação e pela comunidade. Isso é muito bacana. E aí você complementa dizendo da seguinte forma, que a comunidade desce e vai para o barracão da escola para ajudar, ou às vezes vocês acabam se encontrando junto no barzinho tomando um refrigerante. Ou seja, isso demonstra que a escola abraça a comunidade, assim como a comunidade abraça a escola, o que é de uma suma importância no carnaval, né? Eu acho isso muito, muito importante, e é o que a gente sempre fala, né, Lia, dessa valorização da comunidade para com a escola, da escola para a comunidade. Temos aí o Kiko mostrando que isso existe lá na Parede do Bonfim, e falta é muito importante, né? Hoje em dia está faltando muito, né, o chão da escola. Verdade. Está faltando muito os componentes da escola que são da comunidade. Né? Isso de todas elas, né? Das pequenininhas até as grandonas, está faltando muita comunidade dentro das escolas. E você vê que né? Eu não digo só na hora do desfile, não. Eu digo na hora lá que tem uma festa, na hora que tem uma comemoração, quando precisa ter algum evento na quadra. A gente costuma ver por aí, às vezes, quadras muito vazias. Né? Olha, às vezes está lotada, mas está lotada de turistas e gente que paga aquele ingresso caro, né? Mas a comunidade dali não. E olha o que você está falando, isso que você está falando, a gente está sempre levantando nas nossas resenhas, falando sobre isso, né? Sobre essa importância dessa interação de escolas, comunidades, como que o trabalho tem que ser desenvolvido. Quer dizer, olha, você vê como é que é. Você tá falando, né, que você tem uma aproximação com a comunidade te abraça, você está ali junto, eles ajudam, mas que mesmo assim você sente falta dessa maior, vamos dizer assim, interação. Você acha que no caso de vocês lá, o que se deve a isso? O que você acha, como é que de repente poderia ser trabalhada essa questão de levar mais pessoas?
Olha, pelo menos por mim, no meu caso, né, eu sou muito carismático. Eu chego na escola já falando alto, dando gargalhada, falando com todo mundo, falando um monte de palavrão, falando besteira, aí todo mundo cai na gargalhada do meu lado, aí eu falo mal de um dali, aí daqui a pouco eu falo da outra tia que tá bêbada, caída ali no canto, aí todo mundo ri ao mesmo tempo, e isso vai chegando gente perto de mim, né, e eu acho que esse é um ponto importante para a escola. Como a diretoria já tem aquela fama de ser a parte mais dura, né, a parte mais fechada da escola, tem que ter alguém que faz essa ligação do bobo da corte da escola para eles que são de fora, né? De fora, sim, que não fazem parte do grupo contratado. Então, tem que ter essa ligação, porque da mesma maneira que uma comunidade levanta uma escola, ela também derruba. É verdade. Né? Então, assim, a gente precisa muito das pessoas da comunidade ali dentro do desfile, dentro da escola, mesmo que eles não vão desfilar, mas estando ali fazendo parte, gostando do que a gente está fazendo, falando bem do nosso trabalho, é importantíssimo. Tem até um fato curioso, que teve um período que eu me afastei, né, por um tempo por problemas de saúde, eu tive que me afastar, e o outro carnavalesco que estava lá junto comigo, ele acabou terminando o trabalho sozinho. Eu fiz até metade, depois ele acabou terminando o trabalho sozinho. Aí, depois desse meio tempo, o William me ligou para perguntar, Kiko, eu estou sabendo de uma história aqui, eu queria saber de você, se é verdade, antes de falar qualquer coisa, eu queria ouvir de você. Aí eu falei, fala. Aí ele falou assim para mim, é verdade que você saiu da Bonfim para você ir para outra escola? Eu falei, a fake news chegou no Carnaval de Niterói. aí ele falou assim, é mentira? Eu falei, eu falei, eu não estou na Bonfim, também não estou em lugar nenhum. Né? Até recebi alguns convites de uma outra escola, por educação eu fui escutar o que eles tinham para falar, mas não fui. Ele me mandou uma mensagem no WhatsApp perguntando assim para mim, eu preciso falar com você, assunto de carnaval. Quando que você pode me atender? Eu estava na correria de levar meu filho para a escola e aquela correria toda do dia a dia. Aí eu falei para ele, me liga a parte da noite que é melhor. Aí ele não ligou. No dia seguinte ele mandou um áudio explicando tudo que ele precisava. Por quê, né? Já que eu já tenho uma outra pessoa que continuou fazendo o trabalho e fez o trabalho muito bem, finalizou o trabalho muito bem. Ele falou, porque o pessoal daqui, o pessoal que conhece seu trabalho, o pessoal da escola, sugeriu ou você ou um outro carnavalesco, né? Então, antes de falar qualquer outro carnavalesco, eu prefiro conversar com você e pedir para você voltar. Aí eu tô lá de novo. Olha que bacana. Pô, legal, muito né? Legal. Eu vejo assim, eu acho interessante, eu não conheço assim muito, não posso falar que eu conheço muito o Carnaval de Niterói. Eu conheço o Carnaval de Niterói. Conheço as escolas, mas não posso dizer que eu conheço muito, como eu conheço aqui no Rio. Mas eu acho que o Carnaval de Niterói, ele de uns anos para cá, pelo menos da época que eu morei lá, foi em 2001, 2002, por aí. Dessa época para agora, eu acho que o Carnaval de Niterói evoluiu muito. Claro, óbvio que não é a gente não pode fazer uma comparação com o Rio, mas eu acho que evoluiu muito a forma de Niterói enxergar o carnaval. Não sei se talvez tenha sido por uma questão da Viradouro estar no Rio, da Pôr da Pedra estar no Rio, da Cubango estar no Rio, e agora tem Acadêmicos de Niterói, que antes era Sossego. Eu não sei se essa quantidade de escolas tendo migrado para o Rio fez com que o pessoal de Niterói acreditasse mais no seu carnaval, entendeu? Então, tipo assim, olha, nós estamos fazendo um carnaval aqui que a gente está podendo exportar, entre aspas, para o maior carnaval de todos, que é o lá no Rio de Janeiro. Então, vamos cuidar mais aqui do nosso, vamos olhar mais para dentro da gente, vamos olhar mais para as escolas de base, dos grupos menores, melhorar esse carnaval, entendeu?
e começar a ter um maior cuidado, um maior planejamento, maior organização, que eu acho que nesses últimos anos, pelo menos com algumas das pessoas que eu conversei nesses últimos anos, até um pouco antes da pandemia, de acontecer a pandemia e tudo, as pessoas falando, não, Lia, claro que ainda falta muita coisa, óbvio que ainda falta muito, mas o pessoal falou, Lia, melhorou sim. Mesmo faltando ainda muita coisa, melhorou sim. E agora, inclusive, tem lá até a avenida, está lá no caminho Niemeyer, né, se eu não me engano, e quer dizer, isso é uma evolução no Carnaval de Niterói. Como é que vocês viram essa mudança de local? Como é que foi isso para vocês? A gente até entrou num tema que é o enredo da Bonfim para 2024, né? A Bonfim, a gente está fazendo um enredo sobre Magaldi, que foi um vereador da cidade de Niterói, que deixou a gente em 2005, 2008, não lembro, mas ele que visionou a reestruturação do Carnaval de Niterói e chegou ao ponto que está hoje, né? O Carnaval de Niterói era muito forte, se equiparava ao grupo de acesso hoje do Rio na década de 80, 70. Quando entrou na década de 90, ele deu uma quebrada e uma parada de longos anos. Uhum. E esse vereador, ele começou a reestruturar o Carnaval de Niterói, que é o enredo da Bonfim para 2024, né? Então, assim, ele enxergou que o Carnaval não é só uma oportunidade de as pessoas ir lá balançar a bunda em numa noite de calor. É uma fonte de renda, é uma fonte de conhecimento, é uma fonte de história, é uma fonte de inteligência, né? Que para a gente montar aquilo dali tudo, a gente tem que ter vários pontos reunidos, né? Então, esse vereador Magaldi, ele montou na cidade de Niterói a Semana do Samba de Niterói, ele reestruturou os blocos de rua em Niterói, que estavam começando a ficar enfraquecidos, também estava perdendo espaço para aqueles trios elétricos com funk, e estava se perdendo dentro do carnaval. Então, ele reestruturou isso daí tudo, né? Tanto a estrutura das desfiles das escolas de samba, ali no centro de Niterói, que ainda era, na época dele, na Rua da Conceição, agora tem uns 2 anos, mais ou menos 2 ou 3 anos para cá, que passou para o caminho Niemeyer, e reestruturou todo o Carnaval de Niterói, tanto em relação ao bloco de rua, ao Carnaval de clube, ao Carnaval de escolas de samba. Ele teve muita importância dentro das escolas de samba de Niterói, dando incentivo para o desfile das escolas de samba em Niterói. E uma coisa que é de vital importância a gente falar, que pouca gente toca nesse assunto, mas é muito bom a gente saber, que o Carnaval de Niterói, ele é pai de todas as escolas, porque nós temos aqui, nascido em Niterói, Ismael Silva, que foi o fundador da primeira escola de samba do Brasil. Ismael Silva é niteroiense. Legal. Então, assim, Niterói tem fonte, tem Alexandre Lousada, que começou numa escola de samba em Niterói e hoje é um dos maiores nomes do Carnaval do Rio de Janeiro. Maxi Lopes, né? Sim, que Max, também um querido. Niteroiense. Então, assim, nós temos fontes de riqueza muito grande, muito importante e relevante para o Carnaval aqui em Niterói, né? Ainda está pouco valorizado, porque, infelizmente, o poder público não vislumbra isso como uma arte, né? Como uma cultura. Né, o poder público, infelizmente, ainda vislumbra isso como apenas uma fonte de renda. Quando a gente começa a colocar o dinheiro na frente do talento, a gente acaba se perdendo. Quando o poder público começar a perceber que ali tem um fundamento histórico para você pesquisar e mostrar um enredo, tem um fundamento histórico para você contar uma história na avenida, a gente tem uma dimensão muito maior do que o espetáculo que a gente tem para mostrar. É verdade. Eu acho que falta aqui muito aqui, o que esse nosso homenageado fez muito foi isso, foi perceber que o carnaval, principalmente o desfile de escola de samba, não é só uma fonte de espetaculosa, é uma fonte de riqueza inteligente. Né, o bloco de rua é uma coisa que hoje tem no mundo inteiro, mas surgiu no Rio de Janeiro com o Intrudo, com o bloco de sujo, o banho-mar fantasia, surgiu lá nos anos da vovó ainda de calcinha,
né? E hoje a gente acabou se perdendo, mas a gente tem capacidade ainda de recuperar isso daí tudo, né? A gente precisa só você falando apoio do poder público. Você falando, eu estou pensando aqui, se você falando isso, eu estou pensando aqui, você imagina quantas escolas nós não temos no Brasil, né? Quantas escolas nós temos aí no país todo nessa situação? É muita, porque imagina. Tem escolas de samba como eu desenho também, né? Eu desenho para várias escolas de samba espalhadas aí pelo Brasil todo, né? Eu fiz uma escola de samba uma vez em Pelotas, no Rio Grande do Sul, que a escola ela tem uma estrutura fantástica, mas não tem divulgação, não tem conhecimento, tem assim, ou só seja, o Rio, São Paulo, ela tem a agora estrutura, tá Vitória. Ou seja, ela tem a estrutura, mas ela não sabe fazer carnaval. Seria mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Né? Tanto que o carnaval deles lá, eu acho que são 15 ou 20 dias depois do carnaval do Rio, que muita gente daqui vai para lá. Sim. Ou seja, acaba o Rio, um pouquinho do Rio, fazendo o carnaval deles, né? Para poder sair lá. Alguma coisa, né? E você vê, e se a gente parar, porque você estava falando aí, eu estava pensando aqui comigo. Tiago sabe, a gente conversa bastante. Eu estava lembrando do negócio com o Tiago, do negócio da Fena Samba, com 80 e tantas filiadas, como de ligas filiadas. Se você tem essa quantidade de ligas, você imagina a quantidade de escolas que existem em lugares dos mais inusitados que ninguém sabe que elas existem. Isso que existe ligas que nem fazem parte da Fena Samba, né? E tem ligas que não fazem parte da Fena Samba, imagina, muitas, são muitas. Você vê o próprio Rodrigo, ele foi, agora no início do ano, ele foi para São João del Rei, lá para a família dele, ficar com o tio dele, e ele foi lá, circulou em várias cidades lá de Minas, e ele foi numa escola de samba lá, onde parece que um amigo do tio dele tem uma escola e tal, ele conheceu a escola, e aí ele me ligou de lá, nós até falamos com o pessoal ao vivo e tudo, e eu falei, Rodrigo, faz fotos e traz pra gente conhecer e tal, e ele trouxe, ele inclusive ganhou a camisa do enredo, e a escola foi campeã lá. Nossa, foi. Que logo linda, que logo linda, espetacular, lindíssimo, a camisa linda. Eu falei, gente, olha como é que a gente não sabe, né? Como é que as coisas não chegam até nós. Quer dizer, o Rio de Janeiro ficou sendo uma referência de carnaval, né? Como e aí São Paulo vem acoplado ali ao Rio de Janeiro, como também uma referência, e só porque a mídia só fala isso, mais nada. Exato. Você não vê a mídia explorar outras regiões. Está entrando pouquíssimo agora também o Carnaval de Vitória, né? Que tá entrando, sim, assim, porque ele está se estruturando melhor. Ele também é um outro carnaval que cresceu. Mas tem uma estrutura muito boa também. Tem uma estrutura muito boa também em Manaus, sim, que também não tem essa divulgação. Exatamente. A gente está sabendo mais agora em relação a Manaus, porque nós temos o Laércio e o Fernandes, que são... Fernandes é do Amazonas e Laércio é do Pará. E os dois frequentam e sabem tudo ali do Carnaval do Norte, né? E Laércio, que é carnavalesco também, e também é aderecista, faz alegoria, faz o negócio todo, e eles trazem para a gente as informações das escolas do Norte, de Belém, então a gente fica sabendo através deles. Mas eu vejo nisso, como você colocou, e você vê, Niterói, gente, é do nosso lado, é nosso vizinho, né? Assim como São Gonçalo, assim como Itaboraí, que está com o carnaval parado já há anos. Parado, há anos. E a Liga lá, o Leandro faz um trabalho magnífico na Liga de Itaboraí, trabalho para não parar, para não morrer, ele faz ali. São Gonçalo está parado há anos. Aí você vê, né? É uma coisa que a gente parar para pensar, é uma coisa inconcebível, porque, peraí, então todo mundo... Se você vai disser para mim que um gestor público de um estado desses não vai dizer que não sabe que carnaval faz parte de uma indústria criativa que gera renda, gera emprego, gera
muito dinheiro. Qual gestor público que não sabe disso? Todos sabem. Agora, é espantoso para a gente ver como que em determinados lugares essa gestão pública simplesmente ignora o carnaval. Simplesmente ignora, em todos os sentidos, cultural. A gente passou tudo, né? por um período na cidade do Rio mesmo com um gestor público que ignorou completamente durante todo o período. Sim. Né? Então, assim, eu achei de uma falta de respeito tão grande, isso para não usar outra palavra mais abusada, mas eu achei de uma falta de respeito tão grande, porque se você tem o Carnaval e o Réveillon, que são as duas maiores festas que mais enche de turista a cidade do Rio de Janeiro, você pega essa sua galinha dos ovos de ouro e joga ela no lixo, é de uma burrice. Isso que eu ia falar agora, eu ia usar esta palavra, é burrice, é burrice, porque assim, e não foi só não apoiar, né? Quer dizer, não foi só incentivar financeiramente, foi a falta de apoio, porque não teve a Guarda Municipal, não teve a polícia, não teve o Corpo de Bombeiros. Se não fosse a Liga, isso não teria no entorno do Sambódromo. Então, assim, período que a gente mostrou de verdade, ele querendo ou não, a gente vai fazer de qualquer jeito. Como disse o Mangueira um tempo atrás no enredo dele, com dinheiro ou sem dinheiro, a gente vai brincar. Exato. Né? E disse perfeitamente, e foi dado o recado, né? E a maior resposta que a população do Rio deu para o poder público nesse período foi manter o Sambódromo lotado todos os dias de desfile de escola de samba, independente do que fosse feito contra as escolas de samba. Todos os dias estavam lotados, do grupo de acesso até o grupo especial e o desfile das campeãs. Exatamente. E uma coisa que você falou, e foi uma coisa que você falou interessante também, Kiko, é que, por exemplo, você falou, o Carnaval de Niterói está fazendo uma sua reestruturação, né, com esse retorno, né, aos poucos, aí voltando a ter a grandiosidade que ele tinha de décadas atrás. E a gente pode fazer uma análise disso, que, por exemplo, o Carnaval, né, ele é uma arte, ele é uma cultura. E ele passa por uma situação muito complicada, justamente pela questão da banalização que as pessoas têm da imagem do Carnaval, né? Como você falou, porque as pessoas acham que às vezes o Carnaval é só uma mulher desnuda, ou uma pessoa para mostrar sua fantasia, ou para rebolar até o chão. Não, a gente sabe que o Carnaval, desfile das escolas de samba, né? Vamos fazer até essa separação, né? Porque a gente não pode separar o Carnaval dos desfiles. Mas quando a gente fala Carnaval, a gente faz uma abrangência de todo o geral, né? Então a gente inclui os blocos, a gente inclui os bailes, a gente inclui as matinês, os bailes de máscara, as coisas quase escasso hoje em dia, até praticamente em extinção, mas focado no desfile das escolas de samba, a gente faz essa referência porque a gente percebe e analisa que as pessoas possuem um certo preconceito para os desfiles das escolas de samba. E aí já tem já não tem aquele olhar do poder público focado naquilo como arte, como cultura, como história a ser contada, como um trabalho a ser executado, porque uma coisa que eu faço questão muito de enfatizar, né, nas resenhas, é que quando um enredo, quando ele é estudado, você mesmo, você é enredista, você é carnavalesco, você sabe disso, é uma pesquisa que é feita, então estuda-se aquilo, trabalha-se aquilo para aquilo ser apresentado e contado para que as pessoas possam entender e compreender toda uma pesquisa realizada. Então são informações que são passadas, que o Carnaval não é apenas, o desfile das escolas de samba não é apenas uma pessoa botar uma roupa quase desnuda e sambar, como muitos costumam dizer isso, que usam esse linguajar chulo para fazer a referência do Carnaval, como se fosse algo assim banalizado, né? Então não temos que ter essa visão, sabe? Nós temos que ter a visão, sim, das pessoas que se dedicam um ano inteiro para fazer aquele trabalho, né? Seja o carnavalesco, seja o enredista, seja o intérprete, seja a passista, a velha guarda, a baiana, o departamento feminino, todos os componentes de uma escola de samba que se dedicam durante um ano inteiro para poder mostrar um trabalho numa avenida. E aí o poder público só pensa no quê? Dinheiro, no dinheiro que vai poder entrar. E não é isso que acontece somente. Nós temos que pensar daquela contribuição como uma arte, como uma história, uma cultura. E quando a gente percebe que uma liga,
ela praticamente ela deixa de existir, como muitas ligas aí de várias cidades não estão tendo mais a sua execução de trabalho, não estão mais conseguindo trabalhar, porque não tem o apoio do poder público. Isso dá um esfriamento e faz com que, quando elas ressurgem ou quando elas recomecem, elas comecem muito devagar, com quase ninguém, porque as pessoas acabam fugindo, as pessoas acabam saindo, ou seja, né, e acaba esfriando aquilo, e acaba indo para outras cidades, para desfile de outros lugares, e quando retornam para a sua cidade, para a sua liga ou com a sua escola de samba, é um recomeço. E o que está sendo bacana no Carnaval de Niterói, como você falou, que está fazendo essa reestruturação, é justamente essa dedicação de uma pessoa que está à frente disso, fazendo que as coisas aconteçam, com a ajuda do poder público ou não, está fazendo o trabalho acontecer. E isso é de suma importância, porque isso demonstra que a pessoa, ela é sambista e ela quer valorizar a arte, a história e a cultura. E faz aquela questão da resistência, da luta, de chamar as comunidades, de chamar o povo do samba para poder voltar às suas raízes e fazer com que aquele carnaval de outrora retorne das cinzas e faça de novo grandiosos desfiles. Eu acho isso muito importante, porque isso demonstra que o povo do samba unido consegue fazer as coisas fluírem tranquilamente. É isso que falta, a união no carnaval. É verdade. Verdade. Eu concordo contigo, né? Eu até postei uma coisa no meu status uma vez, questionando que eu duvidava que alguém soubesse quem era Rosa Maria Egipsíaca antes do desfile da Viradora. Uhum. Eu duvidava quem conhecia quem era assim, a Olímpia antes do desfile da Mangueira. E ninguém sabia. Chica da Silva antes do desfile do Salgueiro em 1970. A própria... Quem era Dom Obá antes do desfile da Mangueira. Não precisa falar nada. A própria Lia de Itamaracá agora. Exatamente. Eu duvido que alguém saiba quem seja Lia de Itamaracá. Sabe o que o pessoal falou? O pessoal falando para mim, a sua xará. Eu falei, gente... viajaram, falei, vocês viajaram na situação, entendeu? Você está falando exatamente o que nós falamos há um tempo atrás, o que o Thiago falou também, essa questão da união. Eu postei agora há pouco um negócio também no YouTube, aqui nos shorts do YouTube, falando dessa questão da união. Vou postar lá no Instagram também. Isso aí é uma coisa que a gente... Nossa, eu falo demais isso. Eu falo, gente, o carnaval não tem união, o carnaval está sem união. A gente não consegue ter credibilidade, porque não existe um sentimento de coletividade. O sentimento é ao contrário, o sentimento é de individualidade. Bom, eu olho para mim, se tá bom para mim, que se dane todo mundo, que se dane o resto, entendeu? Então, aquela união que existia antigamente, isso meio que se perdeu, tá perdido. E o carnaval, com pouquíssima ou praticamente nenhuma credibilidade, como está, sem isso, piora tudo. Piora completamente. Agora, pegando esse gancho de tudo que o Thiago falou, que você colocou também, eu, como uma pessoa de mídia, eu dou a mão à palmatória. Uma grande culpa disso tudo também é do que a mídia propaga, porque a mídia também propaga a informação da forma errada. Sim, a mídia sempre vendeu a imagem lá fora que o carnaval é mulher pelada, é uma festa que é pornografia, a mídia que vendeu essa imagem lá fora. A festa da carne, né? Como entendeu? Dizem. Exatamente, é a festa da profanação, né? A festa da carne. Sempre venderam essa imagem lá para fora. E aí, quando o turista chega aqui, ele já chega com essa mentalidade de que a gente vai para ver mulher. Eu acho também assim que eu acho que é um pouco da nossa cultura humanitária brasileira de desvalorizar o que a gente tem. Ou a falta dela, né? Ou a falta da cultura humanitária. Exatamente, porque assim, a gente fala mal de um desfile de escola de samba, que é uma coisa que a gente tem no nosso país, que é conhecido mundialmente, e que outros países tentam fazer igual tem desfile na Europa, tem nos Estados Unidos, tem na Argentina, tem na África, e lá eles conseguem copiar o que a gente tem, saber que eles estão fazendo igual o que é nosso daqui, e quem é daqui
fala mal disso daqui. Pra gente deveria eu sinceramente não sei deveria ser motivo de orgulho, né? De orgulho, exatamente, entendeu? Então, assim, eu acho que internamente, culturalmente, o brasileiro tem a mania de falar mal do que é nosso mesmo. Ele se menospreza, né? Ele despreza e menospreza ele próprio. A gente diminui tudo que é nosso. Exato. Que é muito bonito falar da cantora que ganhou o Grammy. Verdade. Né, dos Estados Unidos. Exato. Mas quando um nosso ganha, é um mimimi danado porque ganhou porque estava rebolando a bunda, ou ganhou porque estava cantando não sei o quê. Mas isso já vem de tempos, né? Isso já vem de tempos. Se a gente pegar livros antigos, né, para poder ler, lá na época do Império, isso é uma coisa já de bastante, até antes mesmo do Império, o Brasil ele sempre foi inferiorizado porque isso já vem de anos, de décadas, de séculos. Como é que o maior país católico do mundo, pessoas que não reconhece a Nossa Senhora Aparecida como a padroeira de um país desse tamanho, né? Então, assim, se a gente não consegue enxergar o que a gente tem de melhor, eu sinceramente não sei como é que essas pessoas conseguem ter uma base cultural. Se a gente colocar um exemplo... Tem até pessoas que falam assim... eu vi uma entrevista que eu não lembro de quem era, que estava questionando exatamente isso. Artesanato indígena, né, nosso, é feio, é ruim, é estranho. Eu achei aquilo de uma falta de educação tão grande, porque os mexicanos, eles exaltam os incas, que foram os primórdios dele, os venezuelanos também. Por que a gente tem que pegar o nosso índio e jogar no lixo? Né? Aquelas esculturas de barro, aquelas pinturas no rosto, aquelas tapeçaria que só os índios sabem. Aí, o nosso pegando isso que você está falando, eu vou puxar uma coisa que eu falei hoje, inclusive. Aí entra, como você vê, a gente está no carnaval, a gente luta pelo carnaval, pela causa do carnaval, pela melhora, e aí você pega o próprio carnaval se autodiscrimina, entendeu? Ele, na medida que ele começa a se subdividir em um monte de grupos, um monte de ligas, um monte de coisa, e aí quem está lá na Marquês de Sapucaí desmerece, menospreza as escolas de base, porque estão nos grupos inferiores, e aí, isso é escolinha, isso aí, ó. Ou seja, não incentiva, não valoriza, não ajuda, não motiva, ao contrário, menospreza. Tipo assim, eu tenho certeza absoluta que tem gente hoje que fala assim, subir essas escolinhas da Intendente para Sapucaí, essas 3 aí, vão quebrar a cara, só quero ver. Com certeza vão fazer um carnaval porcaria. E, cara, ao invés de estarem torcendo para que façam um bom trabalho. Falar, poxa, caramba, tomara que elas façam um bom trabalho, tomara que elas façam um bom desfile para mostrar a força que a gente tem no carnaval. Não, começam a jogar contra. Eu acho que eu acho que não existe escola fraca, escola pequena, escola grande, escola forte. Eu acho que tem escola com mais estrutura e outras com menos estrutura. Sim, né? Oportunidades diferentes. São oportunidades diferentes. Oportunidades diferentes, exatamente. Né? Eu acho que não tem aí esse negócio, até porque a Viradouro, que é uma das mais fortes que está no grupo especial hoje, passou pelo grupo de acesso e hoje está lá no grupo especial. Né? A São Clemente, a União da Ilha. E aí você pega as pessoas diminuindo e menosprezando essas escolas menores. Se menosprezam as escolas que subiram para Sapucaí, você imagina as que permanecem na Intendente. Povo do carnaval, povo do samba, olha para o seu povo, né? Olha para o seu próprio povo e menospreza e não aceita ou não motiva, como é que você quer ser respeitado pelos outros? Como é que você quer ser respeitado? E até porque lá na Intendente, aqui no Carnaval de Niterói, é onde a gente aprende a fazer carnaval, né? Pois é um carnaval. A esticar o tecido para poder caber na forração do carro, porque tem pouco tecido, a reaproveitar material, saber o que você pode fazer.
com material que vai virar alguma outra coisa, reciclar, né, fazer carnaval com pouco, né? Exatamente. Nas escolas pequenas que se aprende a fazer carnaval. Com certeza. Né? Não é lá na Rica. Na Rica é muito fácil. É muito fácil você fazer tudo com muito dinheiro. É verdade. Né? Nas pequenas é que a gente aprende a fazer carnaval de verdade. E Kiko, você também faz parte do Carnaval Virtual, inclusive você está como carnavalesco da União de Sepetiba, que é a escola aí do nosso amigo Tiago, como presidente. Como é que... aí, Tiago, eu queria que você desenvolvesse aí com o Kiko como é que é essa visão de vocês em relação à existência do Carnaval Virtual. O que ele pode trazer de bom para a gente? Porque muitas pessoas podem considerar o Carnaval Virtual como uma brincadeira. É uma brincadeira Sim. de quem gosta de videogame. Então vai lá pegar o Carnaval e transformar ele numa brincadeira. Mas nós sabemos, nós que somos envolvidos com o Carnaval e temos um pouquinho, uma base de conhecimento, a gente sabe que não é bem isso. Não que não exista, assim como né, no Carnaval físico. Mas o que o Carnaval Virtual para vocês agrega em relação ao nosso, ao Carnaval físico? Eu assim, eu conheci o Kiko, né, através do Hélio, né, o Hélio, presidente da Cravo de Ouro, que eu estava, né, a Sepetiba, ela já tem 4 anos de existência, já fizemos desfiles aí muito bons, desfiles muito, muito maravilhosos, grandiosos, né, e aí eu conversando com o Hélio, eu falei assim, poxa, Hélio, eu precisava muito de um carnavalesco para a União de Sepetiba, porque a gente estava já com o planejamento de mudar de liga, e aí eu falei, bom, preciso de um carnavalesco, eu preciso fazer uma reestruturação na Sepetiba, e aí ele falou assim, olha, eu tenho um amigo que eu posso estar indicando, que, pô, ele manda muito bem, tem uma experiência grandiosa, é de escola física, e eu vou te apresentar. E me passou o contato do Kiko, aí a gente começou a conversar, e assim, o Kiko, a gente tem praticamente o mesmo pensamento nessa questão. E aí quando o Kiko chegou para mim, aí o Kiko falou, olha, tem umas propostas de enredo, né? E eu falei, poxa, eu também tenho uma ideia de um enredo. E aí eu passei essa informação para o Kiko falou assim, pô, gostei muito desse enredo, que é justamente aquilo que a gente está falando, né, que a gente costuma falar muito dos desfiles dos carnavais antigos, né, dos desfiles de escolas de sambas antigos, antológicos, marcantes, que marcaram gerações. E aí eu conversando com o Kiko sobre isso, o Kiko falou, pô, gostei disso daí, pô, vamos fazer uma parceria e tal, e a gente junto construiu a sinopse do enredo da União de Sepetiba. E aí a gente começou a planejar, pô, quais desfiles que a gente pode achar, porque assim, tem desfiles que muitas pessoas acham que são marcantes ou são antológicos, que de fato não são, né? E aí a gente está falando de desfiles realmente marcantes, aqueles que a gente lembra e não esquece, de samba, de enredo, e a gente junto começamos a conversar e aí surgiu o enredo que a gente vai ter aí para desfile de 2023 da União de Sepetiba, a Escola Virtual, que é esse enredo maravilhoso, incrível, né? Como é que é o nome do enredo agora que me fugiu a cabeça? A voz do samba é a voz de Deus. A voz do samba é a voz de Deus. E aí a gente pensou, pô, legal, é isso aí que a gente vai colocar em prática. E o que eu posso colocar como opinião do Carnaval Virtual para o físico é justamente, primeiro, ambos valorizam a história, né? Até porque o Carnaval Virtual, ele é um espelho do físico, né? E ao mesmo tempo o Carnaval Virtual é uma vitrine para o físico, tanto que nós temos aí carnavalescos que estão hoje em dia nas escolas de sambas físicas que saíram do virtual, né? Temos aí os carnavalescos da Grande Rio, que saíram de escola escola virtual, que estão hoje em dia aí na Grande Rio, e são campeões, né? Ganharam aí o Carnaval de 2022. Temos também o Jorge Silveira, que foi aí anos carnavalesco da São Clemente, depois foi para São Paulo, né, da Dragões Real, eu acho, e se eu não me engano agora, acho que ele está na Mocidade Alegre, não sei, ele tá em São Paulo de novo, com uma escola em São Paulo, então a gente mostra esse potencial. Tem o Ricardo Hasser, né, Hasser, que foi da Império da Tijuca. Ricardo né, Recês. Então,
também veio do carnaval virtual e outras pessoas, né? E, ao mesmo tempo, nós temos escolas físicas que estão tendo a sua vertente no virtual, como é o caso da Acadêmicos da Coruja, que é a Sereno de Campo Grande, no virtual. Temos a MUN, né, que é a Mocidade Unida da Moca, que está no Carnaval de São Paulo, no grupo de acesso 2, também está no virtual. Temos também Tem a Caprichosos, lembra que a gente falou? Tem então, tem a Caprichosos da Harmonia, que é a Caprichosos de Pilares, né, ali no virtual. Temos a Asis Imperial, que é a versão da Asis do Ritmo, né? Então, tem a própria Oba Oba, que é uma escola física, que também está no virtual. Então, a gente sabe que essa vertente é muito boa. E o que a gente pode fazer desse comparativo é justamente a arte, a cultura, a história. E, ao mesmo tempo, o que eu acho que o virtual acaba sobressaindo sobre o físico é justamente nessa capacidade da criação dos enredos. Porque a gente vem falando muito, batendo nessa tecla, sobre o carnaval físico ter uma repetição de enredos, onde muitas pessoas acabam falando que falta-se criatividade para a composição de enredos. Uma repetição de temática, Exato. Né? E aí, o que acontece? No virtual, a gente tem um pouco mais de liberdade de criação. Pode existir isso também no físico? Pode sim, basta a pessoa querer. Só que a gente tem um pouco mais de liberdade de criação mediante ao trabalho que a gente faz. Então, precisa se desvincular um pouco essa mentalidade de que o carnaval virtual é apenas uma brincadeira, porque não é. Infelizmente, existem sim pessoas que criam escolas com o intuito de apenas diversão, mas tem pessoas que criam escolas com o intuito de realmente valorizar a sua arte, a sua cultura, a sua história, como é o meu caso. Quando eu criei a União de Sepetiba, eu falei, bom, eu vou criar uma escola levando o nome de Sepetiba, que é um bairro aqui do Rio de Janeiro, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, aqui do lado de Santa Cruz, que eu falei, bom, é um bairro que é imperial, que tem uma história gigante e precisa ser valorizado como tal. E eu falei, não, então eu quero fazer o nome União de Sepetiba para que seja levado para o mundo, através do carnaval, o nome Sepetiba, mesmo sendo de virtual. Então tem esse potencial. E o carnaval virtual está vindo numa vertente, ele está vindo num crescimento. Só precisa ser um pouco mais valorizado pelas próprias pessoas que os fazem, para que outros de fora possam entender e compreender um pouco mais do que isso significa. Porque a gente tem regulamento, tá? Regulamentos bem exigentes, inclusive. Nós temos categorias a serem julgadas, né? Por exemplo, a gente não tem os nove quesitos a serem julgados, mas nós temos ali o quesito de alegorias a serem julgadas, de fantasias, nós temos o conjunto visual, nós temos o samba, samba enredo. Então, tudo isso é julgado por uma banca de jurados. Jurados, inclusive, esses que às vezes... legal. Jurados esses que às vezes... que alguns vêm do carnaval físico. Né? Às vezes tem esse nome, e é do carnaval de São Paulo, é do carnaval do Rio. Jurados mesmo do carnaval, que julgam as escolas físicas, estão ali julgando o carnaval virtual. Então isso é muito interessante, muito importante das pessoas fazerem esse entendimento. Existe uma competição, existe essa vertente do carnaval, que é um espelho, vamos dizer, o virtual é um reflexo do físico, e ao mesmo tempo o virtual é uma vitrine para o físico, onde profissionais que às vezes não têm essa oportunidade de estarem numa escola física, por exemplo, e estão numa virtual, mas acabam ficando conhecidos porque as pessoas do físico acompanham o carnaval virtual. Presidentes carnavalescos, intérpretes, na verdade, intérpretes também, né, do físico no virtual. Serve até como um treinamento, né? Para quem quer ser. Exatamente. E aí essas pessoas acabam estando ali disponibilizando o seu trabalho, muitos acabam trabalhando gratuitamente, porque as escolas virtuais não possuem dinheiro para poder pagar uma pessoa, e aí mas o que pode chegar e falar o seguinte: olha, eu não posso pagar o seu trabalho, mas eu posso fazer o seguinte por você, divulgar o seu trabalho para que outras pessoas possam ver, conhecer e reconhecer e quem sabe te chamar, né? Ou seja, é uma forma de estar divulgando o trabalho da pessoa. E aí existe isso, porque existem as redes sociais que acabam fazendo essa divulgação, a gente joga, as escolas têm as suas redes sociais onde elas botam os seus trabalhos ali, e tem os olheiros.
Tanto que tá aí, como eu falei, tem essa prova aí desses carnavalescos que eu citei o nome um pouco mais pra frente, que saíram do virtual e foram pro físico, sabe? Então isso é bem interessante, bem importante no carnaval. Agora, a visão do Kiko, né, ele aí como carnavalesco, né, ele pode falar também um pouco mais dessa criação, dessa visão da parte dele, dessa parte do virtual. Aí o que você acha, Kiko, desse trabalho do virtual para com o carnaval? Eu acho que o carnaval virtual, ele é uma vitrine, né, para que fica lá a exposição do trabalho da gente, né, exatamente para isso, né, para as pessoas conhecerem quem ainda não está tão conhecido assim, né. Eu comecei no carnaval virtual há tanto tempo, mas há tanto tempo, que eu já conheço todas as manhas do carnaval virtual. Na verdade, eu comecei no carnaval virtual em 2007. O carnaval virtual é quase como um portfólio, né? Porque você não, se você precisa apresentar o seu trabalho para conseguir fazer alguma coisa em alguma escola, você não tem como produzir um desfile para apresentar para o presidente, né? Para dizer qual. Mas o carnaval virtual você consegue mostrar um desfile para a pessoa que você quiser. Exatamente isso daí, né? Eu só discordo algumas coisas da Liga do Carnaval Virtual, né? Só reiterando aí o que o Thiago falou, né? Os jurados dos carnavais reais, né, e fazerem alguns julgamentos, porque eu já vi muito, eu mesmo já fui julgado muitas vezes pelo comparativo com o carnaval real. Existe. Infelizmente. Né? Tipo assim, eu vou tirar nota dessa fantasia, porque essa fantasia no carnaval real não funcionaria. Aí tá errado, né? Aí tá errado, não pode ser. Mas eu não tô fazendo carnaval eles usam real. até o linguajar, né, Kiko? Eles usam até o linguajar típico do carnaval físico para jogar um virtual. Por exemplo, eles podem estar jogando o carnaval virtual, sim, eu acho super legal, isso até valoriza. Mas tem que fazer uma diferenciação na forma de julgar, porque não está julgando o físico, tá julgando tem que o virtual. Separar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem que comparar de forma nenhuma. E existe isso, sim, que o Kiko tá falando. Uma vez, todos os jurados de alegoria tiraram alguns décimos, e a justificativa deles era que o carro não tinha piso. Né, que eu fazia os desenhos, botava os queijos e os destaques e todos os jurados queriam o piso do carro, né, aquele platô principal. No ano seguinte no ano seguinte fui questionado de novo por que tinha aquele tal daquele piso. Meu Deus. Não, é terrível. Não pode comparar. A Sepetiba foi cabeça de jurado é igual bolsa de mulher, a gente nunca sabe o que tem lá dentro. A Sepetiba foi despontuada ano passado de décimos, porque o jurado analisou que a alegoria não tinha o tal do não sei que lá de Santo Antônio, pau de Santo Antônio, suporte de Santo Antônio, uma coisa assim, que aquele negócio de que você tem que segurar para não cair de uma alegoria. Só que eu falei assim, gente, peraí, isso é um desenho, sabe? Mas assim, por um lado eu acho um pouco até... Isso é até justificável, porque se você vai construir o projeto, né, de uma alegoria, você vai construir o projeto inteiro. Sim, claro. Né? Então, assim, se o carro alegórico ele tem que ter aquele Santo Antônio para o destaque segurar, e o destaque está ali no desenho, realmente é até justificável. Tem a sua lógica. Agora, tem a sua lógica, mas, tipo assim, eu vou questionar essa alegoria, porque essa alegoria não daria certo se fosse feito no Carnaval Real. Mas a gente não está fazendo no Carnaval Real, a gente está fazendo ali só o desenho. Não, mas essa do Santo Antônio foi engraçado, porque assim, eu falei... Essa do Santo Antônio ficou igual o pé do Saci. Não, porque a forma como foi analisada, a gente sabe que a composição da alegoria precisa estar aquilo ali. Só que a forma como foi analisada, como foi justificada, ficou parecendo que estava julgando uma alegoria, por exemplo, de um salgueiro da vida, onde para eles está ali o destaque que estava sem segurar, meu Deus, vai cair. Eu falei, gente, peraí, é um desenho.
tudo bem. Por um lado, eu acho isso positivo, porque valoriza um pouco mais o trabalho e torna aquilo um pouco mais profissional. Mas, ao mesmo tempo, dependendo da forma como é analisado... Mas tem que ser adaptável, né? Eles têm que adaptar, não é também, peraí, calma. Né? Não é assim exatamente. Também. Então foge um pouco disso, mas a gente sabe que o carnaval virtual ele precisa ser um pouco mais valorizado pelas próprias, como eu falei, pelas próprias pessoas que os fazem. Parar um pouco de ver que o carnaval virtual eu só estou fazendo aquilo para me divertir. Não, pode pensar, não, gente, eu gosto de carnaval, eu quero ter minha escola virtual e eu quero me divertir e brincar um pouco. Mas levar a sério, porque é uma competição. Está sendo analisado, está sendo julgado, você está competindo com outras pessoas. Então precisa. E a gente tem que ler, eu, pelo menos da minha parte, né, eu leio muito, tudo que eu vou fazer de enredo, de pesquisa, eu leio muita coisa. Então, assim, não é para brincar. Eu, pelo menos, eu não faço para brincar. Se eu fosse brincar, eu ia jogar bola com meu filho lá no Play. Né? Então, assim, eu faço porque realmente eu quero fazer, eu gosto de fazer, eu gosto de mostrar um bom trabalho, né? Eu não gosto de fazer nada de qualquer jeito, né? Quando eu conheci o Thiago, né, a gente conversou muito antes de chegar o carnaval, tinha outras propostas de enredo que a gente estava até quase finalizando por outra proposta de enredo, mas não caberia um carnaval só com 3 alegorias, era um desfile maior, enfim, a gente acabou acertando por esse enredo que a gente está. Né? E naquela época eu ainda falei para ele, olha, eu gosto de fazer o meu trabalho muito bem feito. Eu não consigo chegar aos pés da sombra dos grandes desenhistas de carnaval, mas na minha medida, no meu você vai dar o seu melhor, eu claro. faço o meu melhor, claro. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa ser analisado por aquilo dali, né? Não pela falta do Santo Antônio, Sim, entendeu? Claro, não pela falta do pé do Saci, né? Que foi um absurdo. Não. Mas, assim, eu acho que é uma das maiores vitrines, né? Eu acho que, no momento, as maiores vitrines que tem para os artistas que estão chegando no Carnaval agora é o Carnaval Virtual e Intendente Magalhães. Sim. E Niterói. E eu acho, assim, que é legal a gente estar trazendo esse assunto aqui nesse nosso espaço, porque é uma forma do pessoal ficar sabendo que existe também Carnaval Virtual, lembrando também que o Thiago ele vai fazer a parte dele conversando também com o pessoal de Carnaval Virtual em outros momentos, mas a gente quer trazer aqui também o pessoal que faz parte de Carnaval Físico e de Carnaval Virtual para bater esse papo, que é importante. O Carnaval é aquilo que a gente está falando. A gente está falando de Carnaval, é Carnaval, engloba tudo, entendeu? Em qualquer canto do país, em qualquer canto do país, em qualquer canto do mundo, tudo é Carnaval. Eu fui, né, o nosso enredo para o Carnaval de 2023 agora, ele é um enredo que ele já passou 2 vezes na Avenida, do Carnaval Real. Né? Uma na Caprichosa, uma na Grande Rio. Certo. Aí, quando o Thiago trouxe essa proposta para a gente e a gente acabou fechando por aquilo dali mesmo, né, eu fui pensar de que maneira que eu ia fazer sem fazer igual. Né? Porque para a gente que faz a parte criativa, Sim. eu pelo menos, eu não gosto de repetir a figurinha. Sim. Eu sempre gosto de fazer alguma coisa nova. Né? Então, eu fui buscar ali o que tinha com o mesmo tema que ainda não tinha sido feito da maneira que tinha sido feito. Então, a gente buscou coisas antológicas. E isso me veio uma coisa nesse meu processo de criação desse desfile um pouco deprimente, porque eu percebi que ali dentro daqueles desfiles antológicos tem pouquíssimos desfiles do ano 2000 para cá. Muito pouco. Pouquíssimos. Então, assim, o último samba que a gente conhece a letra inteira, do começo ao fim, é o Salgueiro de 93. De lá para cá, a gente escuta, a gente conhece, mas só sabe cantar o refrão. É verdade. Não teve mais ninguém que conseguiu levantar a avenida daquela maneira, com um samba que todo mundo canta, que é conhecido por anos e anos e anos até hoje. Sim. Então, para o meu entender, parece que a década de 90
de 96, 97 em diante, começou a enfraquecer, começou a perder sua força. Que dali para trás a gente tem grandes sambas, grandes desfiles, grandes fatos que passaram pela Sapucaí, ainda fora da Sapucaí, né? E eu acho que teve uma perdida naquele meio tempo ali, né? Tanto aí eu já não sei mais nem se seria só do poder público, né? Eu não sei dizer se seria só do poder público ou se seria também estrutural de cada agremiação. Eu acho que veio aí veio a questão que eu acho que a gente, né, é uma coisa que a gente deixa para outras resenhas, mas é a questão da chegada também dos tais famosos sambas de escritório, pré-fabricados. E aí vieram ir as alas de compositores, foram se dissolvendo, e aí você não tem mais sambas clássicos como nós tínhamos no passado. Nós não temos os próprios mais enredos repetitivos, né? Você faz uma análise de desfiles antigos, de enredos, você fala, nossa, aí você faz o comparativo, é uma repetição. E a gente está vendo isso esse ano para carnaval. E acaba ficando chato. Sim, e você acaba vendo o carnaval físico de 2024 uma repetição de enredo de novo. A gente, né, Lia, que trabalha com essa parte da mídia, de imprensa, que a gente é da mídia, a gente é de imprensa, a gente vai pegando esses enredos, o Kiko também vai vendo isso, porque ele também é do carnaval, ele também é folião, ele acompanha, ele gosta. Então, vai vindo, a gente vai acompanhando nas redes sociais os enredos chegando, e você fala, peraí, esse enredo eu já vi na escola tal ano passado. Então, isso torna uma coisa repetitiva. E aí, com isso, por isso que a gente acaba não vendo, né, como o Kiko falou, ele falou bem enfatizado, essa questão dos desfiles antigos não estarem, os desfiles antológicos marcantes, tá tudo para a década de 90 e de 80, 70 para baixo. Pegando ali meado de 2000, até escapa uma coisa ou outra, mas muito raro, mas assim, é muito pouco. Por quê? Foi tendo essa decadência, né? Por exemplo, eu posso colocar como uma opinião, para mim, acredito que para algumas outras pessoas também, não sei se para todas, mas o último desfile assim, que realmente me marcou, que eu falei, caramba, que desfile foi interessante, foi a Paris do Tuiuti, de 2018, né? Acho que foi 2018. Foi 2018. Que veio falando o negócio da escravidão e tal e tal. Foi, assim, um enredo que depois de anos e anos e anos, foi assim que eu falei, caramba, que interessante, nossa, chamou atenção, tanto pelo samba, quanto pelo enredo, tanto pela composição do desfile, né? Tanto que, vamos ser sinceros, merecia o campeonato, ficou no vice-campeonato, mas merecia ser a campeã daquele ano. Isso aí foi mais uma das injustiças existentes no carnaval, né? Mas merecia a Paris do Tuiuti ser a campeã do grupo especial daquele ano, mas acabou não acontecendo, infelizmente. E a gente percebe, né, essa decadência, essa situação. A decadência do desfile das escolas de samba. Eu acho que entra aí também um pouco da mídia, né, porque na década de 90 a gente escutava o samba das escolas de samba a cada meia hora em todas as rádios. O tempo todo das rádios. Hoje em dia você não ouve mais samba. Não ouve, você não ouve em lugar nenhum. Se você não baixar lá no seu... Até para você buscar, até para você conseguir um CD, um áudio de os sambas hoje é difícil. Você só vai buscar depois que o pessoal começa a botar nas plataformas. Aí. A televisão massacrava a mente da gente. Eu lembro que a Rede Manchete tinha um tal de Esquentando os Tamborins, que passava de manhã, de tarde, na hora do café da tarde, na hora da janta, toda hora. O dia inteiro. É verdade, é verdade. Toda hora. Bem lembrado. Então, assim, hoje você vê ali 30 segundos de um samba no intervalo de uma novela e outra e depois você só vai escutar na avenida. É então, verdade. Quando o Neguinho da Beija-Flor fala que hoje o samba virou música de Chico Buarque, eu concordo com ele, porque antigamente a gente tinha aquele samba, ô lelê, ô lalá, ô babá, e era o que pegava. É verdade. Né? É verdade. Hoje a gente tem samba com 5 refrões de frases inteiras que ninguém decora. É verdade, falou tudo. É exatamente isso. Eu acho que começou pode ser até aí, de repente, que esteja, né, a fraqueza das escolas de samba hoje. Não sei, é tanta coisa que a gente fica, tem horas que a gente fica com a cabeça até meio tumultuada. Mas, enfim, eu queria, Kiko,
agradecer a sua presença aqui com a gente, esse papo maravilhoso. É muito bom, porque a gente vai conversando, vai falando de carnaval. Mais vezes. Com certeza, a gente vai falando de carnaval, vai soltando, vai lembrando, vai trocando ideias, e é muito gostoso isso, e é o que a gente sempre fala nas nossas resenhas, em todas as nossas atuações. Eu quero fazer parte da resenha também. Com certeza. A gente vai fazendo. Convite aceito. A gente vai colocando. É verdade, a gente vai colocando tudo. E a ideia, você sabe, porque você já ouviu a gente em outras ocasiões, a ideia é justamente essa: é a gente trazer esses debates, trazer esses papos com as pessoas que botam a mão na massa. Não é, não, é para trazer as pessoas que botam a mão na massa, é para trazer o povo do samba, o povo do carnaval, para que sejam ouvidos. Esse aqui é um espaço que nós podemos chamar, eu acho que é um espaço inclusivo. É um espaço de inclusão do sambista. É aqui o espaço onde o sambista tem voz, vamos dizer assim, tem voz, porque pode se colocar. Hoje em dia também a gente tem muita gente do eu acho, né, Lia? E como tem, eu acho que o desfile das escolas de samba podia ser assim, eu acho que eu digo sempre o seguinte, você pode achar qualquer coisa, agora você tem que, para você se colocar, para você debater, para você tem que ter vivência. Você tem que ter vivência, você tem que saber do que você está falando. Eu falei com um amigo meu uma vez que ele falou que ele não achava certo a prefeitura ajudar as escolas de samba. Eu falei para ele, você sabe como é que funciona uma escola de samba? Ele não. Eu falei, então você não tem opinião, você tem palpite. Então, você tem opinião, você tem que viver lá dentro do negócio. É verdade, é verdade. Então você não tem opinião, você tem palpite. E palpite, meu filho, você entra por um ouvido, sai pelo outro, a gente nem liga para você. É verdade. Mas tá certo. Mas, Kiko, obrigada, tá? Obrigada por você ter vindo, ter disponibilizado aí o seu tempo para falar com a gente. Foi muito legal, foi muito bom. Eu tenho certeza que o pessoal vai curtir, o pessoal vai gostar. E desejo sucesso aí enorme aí no seu trabalho, com a Sepetiba, com a Bonfim. Um abraço lá para a comunidade da Paraíso da Bonfim, para o presidente William, para todo mundo lá. E, Thiago, vamos começar primeiro pelo Kiko. Kiko, deixa a sua mensagem aí, dá o seu boa noite aí para a galera. Eu quero agradecer imensamente, de coração, a simpatia da Lia, o carisma do Thiago por ter me recebido, né, ter me escutado, ter ouvido as minhas opiniões, né? Em nome do William, da Bonfim, também agradeço de coração ter esse espaço também para divulgar a escola da gente em Niterói, em nome do Thiago, ter divulgado o nosso trabalho na Sepetiba. Então, assim, só agradecer a vocês mesmos de coração essa oportunidade de estar num dos maiores sites de carnaval que tem no Rio, e respeitoso que porque tem tanta gente por aí falando qualquer tipo de bobeira, e o Ritmo Carioca faz de uma maneira séria, de uma maneira leal, de uma maneira correta, reta, justa, e eu estar aqui junto com vocês, isso engrandece cada vez mais o meu profissional, a minha parte profissional. E eu quero deixar aqui um grande abraço de um amigo para vocês, e tenho certeza que aqui fortalece uma amizade que vai ser eterna. Obrigada. Um beijo muito carinhoso. Obrigada. E você, Thiago? Obrigado, não, eu quero agradecer, né, ao Kiko por estar aqui com a gente, né, disponibilizar um pouquinho do seu tempo aí para poder falar um pouco da sua vivência de carnaval, sua história. Como eu disse no início, né, desse podcast, a gente que é sambista, a gente tem muita história. O que a gente fala o básico, porque tem muita história que se a gente for contar tudo detalhadamente, não tem tempo, é muita coisa. Então agradeço, meu amigo, por você, primeiramente, ter aceito participar da União de Sepetiba, ter aceito estar junto com essa família, que é uma família assim que eu tenho um carinho gigante. Contrato renovado para 2024? Certíssimo, já certíssimo, fechado. E assim, agradeço por esse carinho, agradeço por essa disponibilidade de você vir aceitar participar aí do Carnaval Virtual, retornando ao Carnaval Virtual, aceitar essa proposta de vir para a União de Sepetiba.
trabalhar para a escola, né? A gente, como uma forma de estar divulgando o seu trabalho. E em nome da União de Sepetiba, né, em nome do bairro de Sepetiba, de Santa Cruz, a gente agradece por esse carinho que você tem, por sua disponibilidade de trabalho e por estar aqui também sempre com a gente nos comentários do Ritmo Carioca, comentando, porque, por exemplo, a participação de vocês nos comentários também é de suma importância. Vocês nos comentários, comentando junto, vocês estão participando das nossas resenhas, então isso é muito interessante. Então fique sempre à vontade, vocês que estão nos ouvindo aqui nesse podcast, fique à vontade para estar comentando, expondo as suas ideias, expondo as suas opiniões. Isso faz com que o nosso debate cresça, fortaleça e seja esse diferencial. Eu tô dando R$10 para quem botar lá no comentário que eu sou lindo. Isso fortalece o nosso trabalho, isso demonstra... Passa o Pix na hora. Nossa, e isso demonstra que a gente realmente está no caminho certo, que a gente está fazendo um trabalho bacana. Então a gente conta com a ajuda de vocês sempre. E esse carinho, obrigado, Lia, sempre por esse espaço, por acreditar em mim, por acreditar na gente, acreditar nesse projeto. E vamos que vamos, né? Porque a gente só tem a crescer e a mostrar que o Ritmo Carioca, ele vai crescer cada vez mais e vai ser uma pedrinha no sapato de muita gente, mas não tem problema, verdade. Nós somos nós e vamos fundo, firmes e fortes. Obrigado, Kiko, obrigado, Lia, e obrigado a você que está aí ouvindo esse podcast maravilhoso, vocês, né, que estão ouvindo esse podcast maravilhoso, essa oportunidade de estar aqui ouvindo a gente, e continue sempre com a gente, porque aqui no Ritmo Carioca é novidade frenética todos os dias. Obrigado, e um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada, Thiago. Obrigada, Kiko, mais uma vez. Obrigada a você que está aí conosco até agora, que está aí ouvindo. Olha, eu sei que você, de repente, vai falar assim, nossa, mas o podcast é grande, né? Poxa, é longo, demora, é demorado, mas esse podcast é assim mesmo. Sabe por quê? Porque é para você ouvir mesmo, ouvir bastante, aprender, absorver os conhecimentos, poder ter uma base legal para saber o que é realmente carnaval. Isso é legal. E fica gravado, não tem problema nenhum. Você não precisa ver tudo, nem ouvir tudo no mesmo dia. Você ouve metade, depois ouve o resto no outro dia, não tem problema. Mas o importante é que a gente está trazendo o melhor, a gente está fazendo, dando o nosso melhor para você poder estar por dentro de tudo que está acontecendo, conhecer as pessoas do Carnaval do Rio, do Carnaval de outras regiões do nosso país, conhecer mais por essa festa que a gente ama tanto, por conhecer a essência do samba, a essência do carnaval, que é isso que a gente trabalha muito aqui no Ritmo Carioca, é trazer para você o verdadeiro carnaval do povo, o carnaval, aquele que a gente gosta, aquele que é verdadeiro, que realmente tem a essência. Então a gente conta sempre com você aqui no nosso podcast, nas nossas resenhas, aqui no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque essa é a hora. Se inscreve agora, deixa lá o seu like, depois deixa o seu comentário aí embaixo, que a gente responde sim, a gente responde todo mundo que comenta a gente responde, e a gente quer a sua participação aqui sempre. Encontra também a gente nas redes sociais, no Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, tudo, é só procurar Ritmo Carioca, Lia Morelli, Thiago Rodrigues, que vocês vão encontrar a gente, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez pela participação de todos, e a gente se encontra no próximo episódio, sempre, cada semana, um episódio diferente. Tchau, tchau e até o próximo. Tchau, galera. Tchau, gente. Beijos. Até a próxima. Ritmo Carioca. Produção e apresentação, Lia Amorelli. Demorou, meu povão, na apoteose. Samba Carioca, Brasil, Rio de Janeiro. Tamo junto.